Muito bem. As pessoas estão acompanhando o nosso livro, entraram em contato perguntando se o assunto que está tratando aqui, assuntos que o autor do livro, estamos aqui com o livro Um Vermelho Encarnado no Céu, obra maravilhosa, do nosso querido Pedro de Campos, instruído pelo Espírito Yoshua Ben-Nun. Na página 53, ainda estamos no capítulo 2, Espiritismo e Ufologia. Eu já tinha dado um salto aí, voltei por conta dessa situação, que diz assim, são 3 casos de abdução que não deram certo. São 3 casos de abdução que não deram certo. E são verídicos. São verídicos. Observa aqui. A 7 de abril de 1958, o navio cargueiro Ourique navegava em alto mar ao sul da Irlanda, quando um fato insólito, ou seja, extraordinário, aconteceu. O timoneiro, John Greeley, estava em serviço naquele dia e por um bom tempo ele já conduzia a embarcação sem ser substituído por outro timoneiro. Durante uma rajada de vento, os tripulantes notaram que a embarcação parecia estar sem rumo. Ele ia de bombordo para este bordo, ou seja, navegava de lado com perigo de tombar. O leme parecia não obedecer ao condutor. De modo estranho, parecia mesmo não ter ninguém no leme. O perigo era real, uma catástrofe avizinhava-se. Havia risco de o navio afundar. Diante da iminente tragédia, os membros da tripulação correram para a casa do leme, a cabine. Então o que viram foi de estarnecer. John Greeley, o timoneiro, havia desaparecido. Não tinha ninguém no leme conduzindo o barco. No local havia apenas um montículo de cinzas. O homem fora completamente carbonizado. Dele nada mais restava. De perto, à sua volta, o chão, as coisas não estavam sequer chamuscados, denotando que somente ele havia queimado até a extinção. O inexplicável acontecera naquele dia, e mais tarde, após as investigações sem nada ser concluído, o fato seria qualificado como combustão humana espontânea, CHE. Bom, vamos para um segundo caso. Os relatos oficiais dão conta de que numa localidade próxima a Nijmegen, na Holanda, um rapaz de 18 anos dirigia seu Volkswagen numa região acidentada. Era um caminho tortuoso, cheio de depressões, local difícil de dirigir. Mas o Wilhelm den Broek era um jovem precavido, calmo e cuidadoso. Sua carta era recente, mas sua habilidade no volante era das melhores. De repente, o carro se precipitou numa ribanceira. Os motoristas que vinham atrás de imediato trataram de avisar a polícia, que estava próxima ao local. E o caso teve pronto atendimento. A polícia técnica deu conta de que o motor havia travado, parara de funcionar antes de o veículo cair na ribanceira. O fato era incomum. Perguntava-se por que o motor travou. Uma causa mecânica poderia ser aceita, caso não houvesse outra. Afinal, um defeito no motor poderia mesmo desencadear o acidente. Mas o fato estranho era outro. O insólito estava no condutor do veículo. Na queda, o carro não havia incendiado. O banco do motorista estava em perfeito estado, nem sequer chamuscado. A cabine do condutor permanecia quase intacta. A direção do veículo não tinha nada, estava perfeita. Mas o mesmo não se podia dizer com Wilhelm. Ele tinha virado um montículo de cinzas em cima do banco. O moço havia queimado por inteiro. De modo misterioso, estava carbonizado. E esse era o segundo caso de combustão humana espontânea ocorrido no mesmo dia e na mesma hora. Ainda naquele mesmo dia, terceiro caso já, e na mesma hora, ainda naquele mesmo dia e naquela mesma hora, outro caso insólito ocorrera distante dali na Inglaterra, nas estradas que levam à cidade de Liverpool.
George Turner era um caminhoneiro acostumado com aquelas estradas. Ele sempre dizia a seus ajudantes que ninguém está livre de acidentes porque eles não avisam antes de vir. George era uma pessoa bem-humorada e descontraída, mas um profissional sério e atencioso no volante. Ele foi em frente na viagem e desta vez estava sozinho na cabine. Então ocorreu o acidente fatal. As investigações do caso também deram conta de que o motor do caminhão havia travado, parara de funcionar bruscamente. O veículo saía da estrada aos poucos, trafegou no acostamento, bateu as rodas numa vala e o deitou de lado no mato, deslizou arrancando arbustos e parou numa depressão do terreno, sem incendiar, não pegou fogo. Uma placa sinalizando a localidade, de Upton by Chester fora levada por ele, no peito, né? Na hora do acidente. A polícia atendeu ao chamado. Quando a porta do caminhão foi aberta, o policial ficou estarrecido. Esperava encontrar ali um corpo morto, todo estropiado e cheio de sangue, como é comum nos casos de acidentes assim, mas o fato era outro. Aí disse o policial depois: nunca vi um caso como este. Sua expressão foi de profundo espanto. Ao abrir a porta do veículo, o ar de dentro escapou como uma panela de pressão. Eram cinzas de carne humana e restos carbonizados que exalavam um cheiro morno de cozimento, causando nojo e arrepio. O que restou do motorista estava espalhado na cabine, de modo incompreensível. Como ele teria queimado daquele jeito, nunca se soube. O incrível acidente foi considerado uma combustão humana espontânea, ocorrida sem causa aparente. Foi o terceiro caso com as mesmas características, cada qual num país diferente, e todos na mesma data e no mesmo horário, com os motores travados e os corpos queimados da mesma maneira. O porquê dessas ocorrências ficou no ar algum tempo, até que alguém teve a ideia de associá-las a outros acontecimentos insólitos. O que podemos concluir de casos como esses? Segundo os nossos mentores e também os nossos amparadores, foram 3 tentativas frustradas de abdução. Existe um movimento interplanetário anti-abdução. São patrulheiros espirituais, inclusive a falange do professor Astacheran, que não é um mito, né? Astacheran existe, e não é São Miguel Arcanjo também, tem gente que confunde ele com São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo é um ser que está numa escala angelical, tá? Nós já explicamos em alguns outros vídeos sobre isso, podemos falar de novo. Tá? Os seres angelicais, tem 2 formas de se chegar ao ser angelical. Quando o nosso espírito ainda é um ponto de luz na mônada, nós somos criados dentro de um ovo cósmico chamado mônada. Essa mônada, após ela expandir ou explodir, como alguns falam, ela visita vários reinos do universo. Terra, água, fogo, ar, minerais, cristais e vegetais. Nós vamos estagiando em forma de pontos de luz nesses elementos. Saímos do reino elemental, vamos estagiar no reino animal, depois a gente vem para o reino hominal, e se evoluirmos bastante, vamos para o reino angelical. E se evoluirmos muito como anjo, vamos para o reino arcangélico. Alguns espíritos decidem continuar no mundo elemental. Eles também podem chegar ao reino angelical, conforme os desígnios da divindade. Então, para se chegar ao reino angelical, passa-se por uma série de estruturas e escalas evolutivas. Os seres extraterrestres ainda são encarnados, mesmo os ultraterrestres estão na 4ª dimensão, ralando igual a gente para chegar um dia no reino angelical. Não chegaram nem no reino angelical ainda. Entendeu? Astacheran está na 4ª dimensão. Os anjos já estão na 8ª dimensão para lá. Não tem nada a ver. Os arcanjos, então, mais acima da 8ª dimensão ainda. Então não tem nada a ver Arcanjo Miguel com Astacheran. Quem fala isso é de uma desinformação tremenda. Bom, foram abduções feitas sem a devida capacitação, falharam. A ideia de uma abdução, quando você é submetido àquilo, uma força descomunal te paralisa.
dá a impressão que você está parado no tempo e no espaço. O que for de equipamento que possa prejudicar a abdução é parado também. Existe uma força gravitacional centrípeta que faz com que os átomos que compõem aquele equipamento, aquela nave, aquele carro, enfim, aquele meio de condução, ou seja o que for que a pessoa esteja usando, os átomos passam a concentrar uma energia maior de prótons, é feita uma ionização em todos os átomos, e é feita uma ionização, e esta ionização amplia a quantidade de prótons, ou mesmo o spin a energia que circunda esses prótons, e faz com que o campo gravitacional, a força centrípeta, aumente, travando tudo e todos. Então, puxa para o centro. E a coisa não orna, a coisa não funciona. Então, a travação de motor já começa por aí. E a abdução, ela é feita por... A abdução, ela é feita... A abdução ela é feita da seguinte forma. É aberto um portal em cima da pessoa. A pessoa tem a sensação que foi puxada até a nave, né? Não é. É aberto um portal acima da pessoa. E o que acontece? Como geralmente a pessoa é levada em corpo, perispírito e espírito, os extraterrestres têm essa noção de que nós somos compostos por vários corpos, um dentro do outro, digamos assim. Quem estuda apometria tem esse conhecimento. Então é aberto um portal acima da pessoa, e varia a quantidade de metros acima, é variável. E o que acontece? É lançada uma energia, são raios cósmicos que são lançados sobre a pessoa para que os núcleos dos átomos que compõem os corpos, intracorpos e ultra-intracorpos, sejam inflados de uma espécie de uma qualidade de fluido cósmico universal mais rarefeita, para que a pessoa tenha a sensação de levitação. Ela acaba sentindo essa sensação de levitação quando, na verdade, ela está se desprendendo. Primeiro, são levados os corpos mental superior, mental inferior, vão sendo puxados corpo por corpo, na sequência. Não é levado você inteiro. Então, você vai ser tirado corpo por corpo, mas é muito rápido. Quando vê, foi a pessoa inteira para dentro desse portal. E aí ela é transportada para o local onde eles têm interesse, e lá é feito o acoplamento dos corpos, ou não. Em muitos casos, que foi mostrado para nós, existem vários avatares já nesse local esperando para que os corpos da pessoa incorporem nesses avatares. Então a pessoa ela fica, o corpo mental dela incorporado num avatar, o corpo mental inferior no outro, o corpo búdico no outro, os corpos delas ficam todos, os corpos dessa pessoa ficam todos espalhados. Aí vão haver experiências, né, em todos esses corpos. Depois a pessoa é acoplada, todos num corpo só, todos os corpos num corpo só, e depois devolvida no local, ou pelo menos no planeta Terra, a casa de abdução, que a pessoa foi colocada a quilômetros da sua casa, totalmente perdida, sem saber o que aconteceu praticamente, ou com vagas recordações. É possível também a pessoa chegar contando uma história totalmente fantasiosa que ninguém acredita, porque muitas vezes não há interesse desses extraterrestres que a pessoa se recorde exatamente de tudo que aconteceu. Então as pessoas, eles colocam na mente da pessoa, como se fosse uma hipnose, uma outra história totalmente diferente do que realmente aconteceu. E a pessoa, para sempre, ela vai contar e se lembrar da história que foi colocada na cabeça dela, lá por eles, não o que realmente aconteceu. Em alguns outros casos, são relatos mesmo do que aconteceu. Eles não têm essa preocupação de colocar no subconsciente da pessoa nenhuma outra história fictícia. Bom, no caso desses 3 casos insólitos aí, houve uma falha em todo esse processo físico-químico, e ao invés de eles simplesmente travarem os motores e colocarem esse fluido cósmico universal rarefeito dentro do núcleo dos átomos dos envolvidos ali, e feito com que eles, entre aspas, levitassem até o portal e fossem levados para o local de estudo, onde seriam provavelmente
avaliados e analisados e catalogados. Simplesmente houve uma falha e alguma energia infravermelha, além da conta, foi disparada e, ao invés de abduzir, derreteram os camaradas. Aí vem uma série de questões. Por que homens? Né? Provavelmente, por que homens e não mulheres nessas experiências de abdução? A possibilidade, talvez, passaram para a gente, a grande possibilidade desses seres estarem fazendo algum estudo genético e eles iriam mesclar as condições reprodutivas desses homens com as condições reprodutivas das fêmeas deles. Há essa possibilidade. Há também a possibilidade de outros estudos, como a formatação dos corpos, pegar algum material genético para estruturar a genética deles lá, tanto de homem quanto mulher, e são muitas as possibilidades. Há uma série de hipóteses sobre quem tenha feito isso, qual espécie ou qual raça cometeu aquele tipo de atitude. Por uma questão de ética não podemos falar, tá? Mas ao longo dos nossos estudos aqui vocês vão deduzir quem tenha tido a capacidade de fazer isso. Tá? Alguns chegaram a acusar os Greys de terem feito isso. Os Greys não fariam isso. Tá? Pode ter certeza que os Greys não são. Os Greys são da paz, eles têm aquele jeito deles lá, mas eles são da paz. Bom, acompanhe nosso trabalho, o livro Vermelho Encarnado no Céu, e você não vai se arrepender. É um livro muito bom, vale cada centavo. Não estou ganhando nenhum centavo para fazer divulgação desse livro, nem da editora Lume, nem de ninguém. Apenas eu quero que você tenha um material de qualidade na sua biblioteca ou na sua cabeceira. Bom, muita paz, muita luz. Eu sou o professor Hernani. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.